Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Sim, isso é um dos quesitos instados na nossa Constituição Federal do Brasil. E sobre este tema, prestação de contas, nós vamos falar sobre imposto de renda pessoa física. Um tema de extrema relevância, pois nós, brasileiros, desde que estejamos inseridos naquele contexto de obrigatoriedades, sim, temos a obrigação constitucional de prestar conta com o governo. Quer saber mais sobre esse assunto? É só você ficar ligado no nosso programa, porque nós temos muito para você, com o nosso convidado que é auditor fiscal da Receita Federal, Dr. Marcos Alexandre. E o nosso tema? Imposto de renda pessoa física. Doutor Marcos, primeiro, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui mais uma vez no programa Café com Leite. É motivo de alegria lhe receber para a gente tratar de temas relevantes, temas que, de certa forma, envolve, eu não diria somente empresas, mas as pessoas de um modo geral, né? Então, seja bem-vindo. Obrigado, é sempre uma alegria estarmos aqui para trocar informações, passar para o público do programa conhecimentos a respeito de tributação, de justiça fiscal. Que as pessoas, eu sempre tenho dito, como contador que sou, que as pessoas, antes de iniciarem qualquer negócio, antes de realizarem qualquer negócio, deveriam ter aquele mínimo de conhecimento de tributos. Porque tributo, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. O César já era a Receita Federal da época, né? Eu poderia assim dizer, né? Claro. Então, se as pessoas tivessem um pouquinho de conhecimento de tributo, eu acho que nós teríamos uma vida diferente, talvez, não era, doutor? Com certeza. Esse tema, essa temática é algo que deveria estar presente no ensino fundamental, já no ensino básico, porque a gente costuma dizer que a tributação ela é uma impressão digital, digamos assim, de uma sociedade, porque é na tributação que se faz justiça, que se distribui renda, que se promove a distribuição de recursos daqueles que podem mais para aqueles que podem menos, né? Então, que esse é o objetivo, né? A tributação é que permite que uma sociedade organizada exista. Sem tributos, não tem como existir. É impossível, né? Não tem como existir. E em qualquer lugar do mundo, eu às vezes, em alguns momentos, escuto alguém dizer assim, eu vou me embora do Brasil porque tem imposto demais. Eu digo, meu amigo, tem imposto em tudo quanto é lugar, não adianta. Só se você for morar na Amazônia e não falar com ninguém. Em tudo quanto é lugar tem tributos. É uma coisa, como eu digo, inalienável da situação de existir uma sociedade organizada. Porque se a gente olhar toda a história, em toda ela nós temos a presença do tributo como base de organização social. Em alguns momentos, não pelo motivo mais justo, né? Nós tivemos aí na Idade Média a questão do tributo como financiamento de um Estado opressor, né? Aquele Estado que não existe para garantir o bem-estar social, mas existe com o único fim de manutenção de uma casta. Então, esse momento ali é um momento em que o tributo tem essa função de manutenção do poder. Certo. Né? Mas nós estamos hoje no Estado Democrático de Direito e que tem por fim a manutenção da justiça, da igualdade social. Então, o tributo ele é peça fundamental, peça-chave para que a sociedade ela garanta os direitos fundamentais, ela garanta as condições mínimas de sobrevivência para o cidadão. Sim. E, inclusive, isso até vem mudando na questão do quesito educação fiscal, né? Eu até gravei recentemente com o doutor Fernando, lá da Secretaria da Fazenda, Fernando Pimentel, que ele é muito envolvido nesse processo de educação fiscal, né? Nós gravamos aqui a nível nacional, tema muito, muito interessante.
Não foi a primeira vez, já gravei com alguém da Secretaria da Fazenda, eu creio que há 10 ou 12 anos atrás, viu, sobre esse tema, que a Cefaz implantou esse projeto. Bom, eu conheço da Cefaz, não sei se a Receita Federal também o faz, né? A Receita faz. A Receita também, tem né? um programa de educação fiscal, hoje a gente intitula Cidadania Fiscal, dá um teor assim mais abrangente, mas a educação fiscal ela sempre foi levada à frente, principalmente pela Receita, as fazendas estaduais e a extinta ESAF. A extinta ESAF, ela tem um papel assim maravilhoso, fundamental na disseminação da educação fiscal. E se falando em 10 anos atrás em educação fiscal para hoje, já tem tomado um corpo, né? Ou seja, agora imagine se isso fosse implantado há 10 anos atrás, os meninos, já hoje com seus 15 anos talvez aí, já teriam uma mentalidade bem diferente, né? Com certeza. Mas nunca é tarde, né? Em 2024, abril de 2024, a Receita Federal ela assinou um termo de cooperação técnica com o MEC, em que se firmou o compromisso de levar a educação fiscal para dentro do currículo escolar. Sim. E também para a extensão universitária. Então, hoje é uma temática que já avança bastante nos diálogos com a Secretaria de Educação. Nós já temos alguns municípios, Juazeiro inclusive, onde o tema educação fiscal está presente no currículo das escolas profissionalizantes, né, das escolas de tempo integral. Que bom. A gente já tem um acompanhamento aí com a Secretaria de Juazeiro, Secretaria de Educação, e já foram desenvolvidas algumas coisas, né? Já demos treinamento para os professores, os professores já desenvolvem dentro de sala de aula muitas temáticas da educação fiscal. Olha só, que legal. E assim também acontece em Sobral, que também é uma cidade onde essa temática tem avançado bastante, mas a Receita ela tem a intenção realmente de fomentar essa temática da educação fiscal no currículo escolar, desde o ensino básico até a universidade. E uma coisa eu lhe digo, viu? Quando a tia fala, o pai não adianta falar não, nem a mãe não. A tia tem moral para dizer, né? Isso é bom, isso é bom. E diga-se de passagem, essa implantação atualmente, daqui a 10, 15, 20 anos, serão futuros contribuintes. E o melhor, eles serão assistindo aula ou não, mas serão conscientes, que é a melhor parte. Né? É a melhor parte. E além da questão de se vestir da figura de contribuinte, entender o que é o termo contribuinte, né? Porque eu costumo dizer que nós moramos no Brasil, o Brasil pode ser comparado com um grande condomínio, né? Em que cabe a cada cidadão contribuir para que esse condomínio tenha o seu funcionamento básico garantido, né? Então, pois eu vou está atrelado. Eu vou mudar o meu conceito, porque eu digo sempre assim, que o governo federal é uma empresa, é um CNPJ que tem a função de arrecadar e distribuir em benefícios outros. Essa é a função desse CNPJ. A função de uma empresa é obter lucro. A do governo estadual, federal, municipal, de arrecadar e devolver. Não tem que guardar, tem que devolver, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Mas eu vou usar agora os exemplos, quando citar, eu vou falar agora no condomínio. Tem mais sentido, né? Todo mundo dá sua... Eu sempre uso essa alusão aí, porque... Todo mundo paga a sua taxa condominial. E outra coisa, nós, enquanto contribuintes, a gente tem que se vestir também do papel de fiscal. Sim. Porque um dos grandes problemas nossos, que é a questão da corrupção e tudo mais, que faz com que essa arrecadação ela não atinja muitas vezes os objetivos que tem. Então, além de contribuintes, nós também temos um papel fiscalizatório. E na ausência desse cumprimento desse nosso papel, é que os desmandos são cometidos, né? E todos saímos prejudicados. Com certeza. Né? Meu silêncio, ou então a minha omissão, eu prejudico o resto da população. Com certeza. Né? Simplesmente. Doutor,
nós começamos a conversar e a coisa vai fluindo naturalmente, que o tema em si ele é provocante, né? Para a gente, que não deixa de ser uma educação financeira, claro. Isso que nós estamos conversando aqui, para que as pessoas se tornem conscientes dos seus atos, das suas obrigações. E eu tenho sempre dito que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, está lá nos quesitos da Constituição. Portanto, nós chegamos agora num período, né, de cumprir a lei, que geralmente as pessoas vinculam a obrigatoriedade da declaração, né, a Receita Federal. A Receita Federal é apenas um órgão, não é? É o governo federal, é o operador, é o governo federal. E você não deixa de ter, você vai cumprir porque tem uma lei que o obriga a isso, não é assim? É isso. Então, se existe uma lei, vamos cumprir a nossa parte que está lá na Constituição. Se existe a lei, vamos fazê-la cumprir, né? Então, dentro desse contexto, nós temos aí a declaração do imposto de renda da pessoa física, esse período tradicional. Eu me recordo, no dia 10 de abril de 2012, há 14 anos atrás, eu gravei nosso primeiro programa ao vivo com o doutor Vitor Cassimiro, falando sobre imposto de renda da pessoa física. E hoje, 14 anos depois, estou aqui com o doutor Marcos Alexandre para falar sobre esse mesmo tema, um tema que todos nós, cidadãos, precisamos declarar, porque comenta-se, olha, eu tenho a movimentação financeira, mas eu não declaro, eu faço isso, eu tenho um carro, eu sou obrigado a declarar. Esses quesitos são muito indagados no meio. Mas existem algumas regras, não é isso? Com certeza. Da obrigatoriedade? A obrigatoriedade ela está bem clara no que a instrução normativa estabelece, né? Sempre antes de abrir o prazo de entrega da declaração, a Receita publica uma instrução normativa em que ela estabelece os critérios para aquele período. E existe basicamente o critério da renda, né? A renda tributável. Esse é o tópico, digamos assim, principal. Não todos são, mas esse é o foco, né? Então, teve uma base ali, um valor X determinado anualmente, aí ele passa a ser obrigado. Isso. R$ 35.584 é o valor para agora, né? Já tem alguns anos, acho que 2 anos, que a Receita tem tentado acompanhar o salário mínimo, né? Então, nós temos esse valor baseado em 2 salários mínimos. Certo. 2 salários mínimos, ele parte lá do valor da isenção, né? Sim. Então, até 2 salários mínimos. Até o ano passado nós tínhamos isenção. Né? Esse ano já começamos uma coisa completamente diferente, mas que vai ter impacto somente em 2027, na declaração de 2027. Muita gente pergunta, mas os 5 mil, né? 5 mil, né? O mensal, 5 né? Mil. Mas está valendo os 5 mil, né? Para o mês, né? Os 5 mil estão valendo desde janeiro até agora, né? Até o final do ano, até sair nova lei, né? Até algo que venha em mude, né? Tá certo. Mas para essa declaração que nós temos agora, nós estamos nos referindo aos atos acontecidos em 2025. Então, não pega essa questão da isenção agora. Vamos misturar. E um detalhe também que me chama a atenção, quando as pessoas me indagam sobre essa questão dos 5 mil, e eu sempre tenho dito, não, você tem que prestar conta do passado, mas isso não lhe desobriga das obrigações mensais, diárias até, dos atos cometidos por você hoje, né? Ou seja, nós estamos num período de declarar o imposto, mas é apenas de você fazer uma prestação de contas de 2024, como o senhor falou. Isso mesmo. Que é uma obrigação, eu diria que mensal. Apenas agora é uma declaração de ajuste. Mudou até o nome, né? Que é declaração de ajuste agora, né? Já tem alguns anos. Já tem alguns anos, né? Que é declaração de ajuste. É porque eu nasci de 2000 para trás, eu ainda chamo de declaração de imposto de renda, sabe? Mas é declaração de ajuste anual, né? Porque, como você disse, o imposto de renda, ele nasce, a obrigação tributária, ela nasce a partir do fato gerador, que é auferir a renda. Sim. Né? Então, no momento em que eu recebo aluguéis, no momento em que eu recebo pagamentos de pessoa física ali ao longo do mês, já nasce a obrigação tributária ali. Então, eu já tenho que cumprir minha obrigação mensalmente.
Quando eu recebo o meu salário, como eu sou servidor público, já vem abatido mensalmente do valor que é calculado ali em cima do meu vencimento básico, né? No ano seguinte, aí nós vamos para o batimento de contas, por isso que é um ajuste. Então, eu vou informar minhas deduções, minhas despesas médicas, que o meu órgão pagador não tem como ver em tempo de execução, né, enquanto está... Mas se ele tivesse, eu poderia abater, né? Não tem previsão não para tem isso. previsão, não. Né? Mas se eu pago, por exemplo, se eu sou pessoa física e eu pago, digamos, o carnê-leão, porque eu sempre explico isso, o senhor me corrija, se eu recebo de pessoa física, a obrigação é minha fazer o recolhimento. Se eu recebo de pessoa jurídica, cabe à pessoa jurídica fazer a retenção. Isso. Então, se eu recebo aluguéis, por exemplo, 10 mil reais de aluguéis, existe alguma previsão para eu, no momento de calcular esse imposto, eu deduzir, por exemplo, o meu plano de saúde? Não. Não, né? Não. Eu tenho que pagar integral mesmo e acabou. Pagar integral. Existe previsão para as retenções serem feitas já levando em conta, por exemplo, quantidade de dependentes, algumas coisas assim. Sei. Mas despesas médicas, despesas com educação, você não tem a opção de abater durante o ano. Tá certo. Porque E despesa médica não tem limite, né? Mas não só tem limite. na declaração de ajuste, né? Isso. Você, ao longo do ano, você vai recolhendo, se você incide naquelas obrigatoriedades de recolher mensalmente, né? E no ano seguinte é que você vai apurar as despesas médicas do ano. Então, seria muito complicado fazer isso mensalmente. Mês a mês, né? Mês a mês. É, delicado. Gente, eu estou conversando aqui com o auditor fiscal da Receita Federal, Dr. Marcos Alexandre, falando sobre imposto de renda pessoa física, momento muito oportuno, considerando que esse período é o período em que nós devemos sim prestar contas com o tradicional, inesquecível leão. Leão este que tem a função social e não agressiva, como a gente imagina que um leão é, né? Deveria ser um coelho, né? Mas que seja o leão. Doutor Marcos, vamos beber água? Por favor. Um cafezinho, eu sei que o senhor gosta de café também, com leite, por favor, né? E como gosto. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema de extrema relevância, em especial nestes dias atuais, março, abril e maio, por aí, que nós temos uma obrigação? É só ficar ligado, no próximo bloco tem mais para você, daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pela companhia da sua audiência diariamente. É sempre muito bom lhe manter bem informado, acompanhado de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, de uma boa informação. É a função do programa Café com Leite. E hoje, aprendendo cada vez mais aqui com o nosso convidado, o Dr. Marcos Alexandre, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, falando sobre esse tema em voga, num momento muito oportuno, que são esses meses que nós temos que prestar contas com o governo, com a nossa declaração de ajuste anual do Imposto de Renda Pessoa Física. Dr. Marcos Alexandre, no bloco anterior, Dr. Marcos, nós falamos ali na questão do valor, mas alguém sempre me questiona, me diga uma coisa, Leite, eu tenho um bem, eu tenho uma casa, eu tenho um sítio, uma terra, eu tenho um veículo, eu sou obrigado a declarar, eu adquiri isso de economias de anos anteriores, que é natural, isso pode acontecer, né? Aí eu sou obrigado a declarar? A declaração, ela tem vários critérios de obrigatoriedade, né? A propriedade, ela é um deles, mas ela tem um valor bem elevado, caso seja ela o único critério, né? Se a pessoa não teve renda, pelo menos não tributável, mas tem um patrimônio que supera os 800 mil reais, ela é obrigada. Então, tenho terrenos, tenho veículos, e na soma ultrapassa 800 mil reais,
ela é obrigada a declarar. E esse valor, é valor de mercado, é valor venal, valor do bem à época? Porque eu comprei hipoteticamente em 2022, 2023, outro em 2024, não sei, e isso, os valores da época somado hoje dá 600 mil reais, mas meus bens valem 1 milhão, por exemplo? Existem vários critérios para a questão do valor dos bens. Então, veículos, por exemplo, que normalmente tem as tabelas, tem uma depreciação, né? Sim. Você pode usar o valor da tabela FIPE. Sim, sim. Veículos que você financiou, você pode ir atualizando o valor de acordo com as parcelas pagas. Imóveis que você financiou, você vai atualizando o valor de acordo com as parcelas pagas. Tem algumas regrazinhas ali para você chegar ali, né? Aquele limite. Agora, o senhor falou que tem alguns critérios para fazer a declaração de ajuste. Eu te pergunto, eu tenho que obedecer todos ou atingindo um deles, eu tenho que obedecer os outros? Atingindo um deles, eu me torno declarante obrigatório. Então, se eu não tenho renda nenhuma, mas eu tenho um patrimônio que supera os 800 mil reais, eu sou um declarante obrigatório. Se eu não tenho renda tributável, mas eu tenho uma renda não tributável, né? Fontes que pela lei não são tributáveis e supera 200 mil reais, então eu também sou um declarante obrigatório, mesmo que eu não vá pagar imposto, porque a renda é não tributável, mas eu sou um declarante obrigatório. Se eu desenvolvo atividade rural e dela eu tenho uma renda bruta que supera 177 mil reais, também sou um declarante obrigatório, né? Então Ou seja, teve um desses quesitos, entra na linha de obrigatoriedade. Operei na Bolsa de Valores e tive rendimentos superiores a 40 mil reais. É rendimento ou é aplicação? É o rendimento. É rendimento, né? Então eu posso aplicar hipoteticamente um valor maior, 100 mil reais, por exemplo, de capitais anteriores, eu vou usar aqui. E eu não tive rendimento de 40 mil, mas eu apliquei 100 mil. Eu não estou obrigado. Se não tem uma renda que o critério é renda, 35.584. Se não tem uma renda não tributável... Nenhum desses quesitos. Se você só da renda de ações. Não se encaixa em nenhum dos quesitos, você não é um declarante obrigatório. Tá certo. Eu imaginei que fosse a aplicação superasse 40 mil em ações. Eu estou falando no quesito ações. É o rendimento. É o rendimento. É o ganho de capital. É o ganho de capital, né? Tá certo. Porque tem muito jovem, viu? Rapaz, é impressionante que da pandemia para cá, quanto garoto, porque era qualquer valor, né? Se você comprasse uma ação, estava na obrigação, né? E como tem muita gente aprendeu a operar na Bolsa, né? Muita gente jovem justamente se desenvolveu aí. Sim. É um mercado... Foi da pandemia para cá, né? Acho que da pandemia para cá, com a questão de colocar essa juventude mais aí no mundo online, né? Então, os conhecimentos estão mais acessíveis. É verdade. E todo mundo quer desenvolver financeiramente. Então, é um caminho que se aproximou, digamos, da juventude. Tá certo. E tá bem pertinho mesmo. E eu vou te falar, viu? Que chega para mim, assim, de informação que eu digo, nossa, não faço nem ideia de que isso aqui acontecia, mas... Ainda bem, né? Ainda bem. Bom, dentro desses critérios, as pessoas geralmente questionam. Eu escuto muito questionamento, doutor Marcos, na questão, por exemplo, de dizer assim, olha, eu tenho um capital hoje, né, até já lhe falei isso, mas assim, só para ficar bem claro, mas oriundo, digamos assim, de um decurso de 5 anos, 10 anos, que eu venho ganhando. Por exemplo, hipoteticamente aqui, eu ganhei 20 mil em 2020, 21 e 20... Enfim, hoje eu tenho um capitalzinho de 150 mil, por exemplo. Mas eu não estou nos critérios da obrigatoriedade. Mas eu tenho isso acumulado, mas eu não tenho como provar. Eu tenho um veículo, eu tenho um terreno que eu comprei ali em 860 vezes, que estão vendendo agora. O cara morre, vai para o céu e ainda fica dali. E diz que tem um terreno e não deixa de ter aquele patrimôniozinho. E eu sempre oriento o seguinte, se você está dentro dos critérios, aí você tem que colocar tudo isso. Pronto, se você atende um desses quesitos de obrigatoriedade, isso não lhe desobriga de colocar tudo isso que você tinha no passado aqui dentro. E coloque as datas e cumpre, né? Claro. A gente tem que entender que a declaração de imposto de renda, ela deve acompanhar a vida financeira e patrimonial do contribuinte. É uma forma de a Receita
O governo federal como um todo, né, levando em conta outros órgãos fiscalizatórios que existem, é uma forma de se ter um acompanhamento da vida, tanto como contribuinte, como cidadão. Então, uma pessoa que de repente surge aí do nada, né? Surge com um patrimônio aí de 5 milhões, 10 milhões, mas até ontem não tinha nada, né? Então, é estranho, né? São coisas que despertam, acende uma luzinha, né? A gente fica desconfiado. Uma então, coisa... é interessante quando eu tenho algum patrimônio, né? Sou declarante obrigatório, mas é interessante levar tudo, é necessário levar para a declaração tudo que eu tenho a oferecer, a informar, porque aquilo vai permitir o correto acompanhamento do meu crescimento. Né? E se escuta tanto, se vê aí nas grandes emissoras de televisão e também se escuta tanto no boca a boca esses problemas que se tem dessa elevação patrimonial assim em 1, 2, 3 anos, né? Que não existe segredo. Eu digo assim, olha, não existe segredo. Você vai comprar uma geladeira, R$1.000. Aí você vai na loja vizinha, é 1.050, na outra é 980. Nem é nos mesmos padrões, nem ela pode ser 1.500 ou R$2.000, nem ela pode ser 400 ou R$500. Se for, tem uma coisa errada. Pois é. Cuidado. Eu sempre uso isso como exemplo em tudo no quesito de oscilação patrimonial. Cuidado, tem uma coisa errada. Eu não posso ter um patrimônio de 1 milhão hoje e amanhã ter de 5. A gente sabe que muitas ações escusas existem por aí, né? E de repente o cidadão aparece milionário, né? Aparece com um patrimônio gigantesco. E mas você, é bom ter esses... Responda pelos seus atos, né? Nada, doutor, aí digo eu, nada contra. Apenas responda pelos seus atos. Claro. Eu digo isso, não tem problema, você tem um patrimônio absurdo, não tem problema nenhum. O fisco não quer saber de você, ele quer que você preste conta com eles. Se ele entender que você está ok, parabéns. Se ele entender que não, vem cá, me conte sua história, o que é que está acontecendo? Pronto, não tem que temer. Claro, né? A gente não tem que temer o fisco, não. O fisco, ele está aí simplesmente para garantir que todos sejam tratados de forma igual, perfeito, né? Com justiça. Então, é aquela questão de garantir uma arrecadação para que haja uma justiça social, que haja distribuição de renda, né? Mas também ter aquele olhar fiscalizatório para garantir que determinadas pessoas não estejam tentando fugir das suas obrigações. Enquanto alguém está fugindo das suas obrigações, até de pagar os seus tributos, tem aqui um outro lado de pessoas pagando um preço caro por isso. Com certeza. Né? Passando por dificuldades por causa desse aqui que está fazendo isso. Nós temos um índice de sonegação elevado. Ainda, doutor. Ainda é elevado, mas a Receita ela cresce ano a ano em termos tecnológicos, nos instrumentos que tem à sua disposição para cruzar informações, né, para acompanhar esse crescimento patrimonial. Então, é uma coisa que a gente não, como você disse, não tem segredo. Não tem segredo, Nada se faz às escondidas. E hoje é tudo tão com a tecnologia, com o advento aí da inteligência artificial que abrange. Em alguns momentos eu digo, não, gente, isso não tem nada demais com o advento dessa reforma que envolve, eu digo particularmente que vai envolver todo cidadão brasileiro independente de alguma coisa. E eu digo assim, não, gente, não tem que se preocupar, apenas o fisco olhava assim pelo número de pessoas ou pela tecnologia, pelo suporte que ela tinha, e agora ela vai olhar assim, pronto. Em vez de pegar 10 aqui, ela vai pegar 200 e chamar e dizer, conta sua história. Não vai prender, não vai matar, não vai fazer nada. Certeza, conta sua história, no processo natural, né? Mas, enfim, são avanços
que eu sou admirador da Receita Federal no quesito de tecnologia, eu sempre digo, o melhor sistema que tem no Brasil, não tem outro, é o da Receita Federal, não tem outro, não existe outro que chegue perto, aos pés do da Receita Federal. Graças a Deus, justo, né? Bom, mas ainda nesse quesito de imposto de renda, doutor, tem algumas novidades pequenas ali, mas tem na declaração desse ano, não tem? Tem, na verdade, são muitas novidades para esse ano. Os critérios de obrigatoriedade, eles deram uma melhorada, né? Deram uma avançada. Melhoraram nos valores, né? Melhoraram um pouco nos valores, um pouco, porque, como se sabe, tem que ser também, a tabela do imposto de renda está bastante defasada, já demais, tem vários anos, né? Que ela não é corrigida e isso penaliza o cidadão. E mesmo assim a Receita o país vem arrecadando a cada trimestre, eu vou acompanhando, né, as redes sociais, as publicações, e vem aumentando sempre a arrecadação. Graças que bom, a né? Deus, que bom, graças a Deus. Sim. A gente tem a questão da tecnologia, tem a questão da consciência cidadã. Sim, vai melhorando, né? A divulgação das informações, a transparência, tudo isso vai melhorando o controle e a consciência também de cada cidadão. E assim como tem aqueles que são, digamos assim, de certa forma, pessoas que não gostam de pagar o tributo, tem muita gente que cumpre rigorosamente o recolhimento do tributo. Isso é... A grande maioria. Isso é muito bom, porque essa arrecadação está sem, eu vou usar meu termo, perseguição, sem imposição, sem obrigação, porque, doutor, vamos e venhamos, nós, cidadãos brasileiros, inclusive o senhor, se o senhor disser o contrário, eu vou ficar meio triste, mas nós temos algeriz auditor, a fiscal. Auditor não, porque auditor não, até mais bonito, né? A fiscal. A gente acha meio natural. Outro dia eu recebi um fiscal da Companhia de Água e Esgoto do Ceará, que disse que eu estava, pois olha, meu amigo, entra aí, quebre tudo que vocês quiserem que eu pago. Pode ficar à vontade. Mas a gente não gosta. É normal isso, do ser humano, né? Mas, como eu disse, pode entrar e olhar o que vocês quiserem. Não tem por que temer. Né? Então, claro, aquela velha máxima, quem não deve não teme, né? Pode olhar, então, pode ficar, as pessoas precisam ter consciência disso. A né? fiscalização ela tem uma função importantíssima que é garantir a igualdade. Sim, então, quando a gente trata, vamos sair da seara da pessoa física e ir para a pessoa jurídica, o ambiente de negócios ele precisa do máximo de igualdade possível. Então, como a gente sabe, eu já falei, a grande maioria deseja realmente cumprir as suas obrigações. A OCDE, ela tem uma pirâmidezinha que chama pirâmide de conformidade, e o grande corpo da pirâmide, a parte de baixo, os níveis intermediários, a gente aloca aquela parcela da população, das pessoas jurídicas e das pessoas físicas, que estão dispostas a está em conformidade. Então, as pessoas querem cumprir, mas têm dificuldades. Então, a Receita tem papéis variados. O primeiro papel é de facilitador. Você tem uma obrigação tributária que não nasce da Receita Federal, nasce da lei, e a Receita está ali para lhe entregar programas amigáveis, cada vez mais fáceis de lidar, declarações pré-preenchidas, que hoje já vem com tudo que você precisa apresentar. Basta conferir e enviar. Lá no pico da pirâmide, aí nós temos aqueles que não querem estar em conformidade. Então, para estes que não querem estar em conformidade, a Receita veste-se do papel de fiscal. E, como eu falei na questão do ambiente de negócios que precisa de igualdade, é justamente para que aqueles que estejam em conformidade, que estão pagando seus tributos corretamente, eles não sejam penalizados porque o seu concorrente usa de práticas desleais, não recolhe seus impostos, então ele tem uma maior disponibilidade de recursos, né? Sim. Usando um recurso que não é dele, na verdade, porque a obrigação tributária, na hora que nasce, ela já
separa do seu patrimônio aquilo que é seu e aquilo que pertence à sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Ele é auditor fiscal da Receita Federal, ele nos proporciona uma aula sobre imposto de renda pessoa física aqui no programa Café com Leite. Doutor Marcos, vamos beber água São Geraldo, por favor? O senhor aceita mais um cafezinho? Com certeza. Vamos nos deliciarmos de mais um cafezinho aqui na companhia do nosso convidado, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Dr. Marcos Alexandre. Portanto, você fique ligado que no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Falar sobre imposto de renda pessoa física é um tema de extrema relevância, é importante, é legal, é bom todos nós termos conhecimento desse tema, né? E hoje eu convidei o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, Dr. Marcos Alexandre, para nos proporcionar uma aula sobre esse assunto, já que estamos aí em época de obrigatoriedade de prestarmos conta com o governo federal. Doutor Marcos Alexandre, doutor, no bloco anterior eu fiquei curioso, quando eu falei assim, doutor, nós temos aí pequenas mudanças na declaração. O senhor disse, não, tem várias. Agora eu fiquei curioso e agora eu queria saber quais são. Há muitas mudanças, não só na questão da declaração em si, né? Mas a Receita trouxe aí para esse período algumas novidades. Por exemplo, nós teremos agora, pela primeira vez, restituição para contribuintes que nem sequer sabiam que eram obrigados a declarar. Um valor. Na verdade, eles não eram obrigados a declarar. Estou falando de contribuintes que em 2024 não tiveram renda suficiente para serem considerados declarantes obrigatórios em 2025, mas que em algum momento o rendimento mensal deles superou aí a faixa Tirou de isenção, férias, recebeu uma bonificação diferente. E teve uma retenção na fonte. Né? Mas como ele não era declarante obrigatório, ele talvez não entenda de imposto de renda, então ele nem se preocupou em ir atrás disso em 2025. Então, a Receita, agora com a sistemática que o E-Social permitiu, ela já consegue identificar, conseguiu identificar aí para 2025 pessoas que não eram obrigadas a declarar, mas que tinham direito a restituições de até R$1.000. Então, uma excelente novidade para esse ano é que essas pessoas vão receber restituições. Né? Serão restituições mesmo sem declarar ou declarar? Mesmo sem declarar. Elas não precisarão fazer nada. Nada, a Receita vai devolver. Em 15 de junho, a Receita vai gerar declarações automáticas para essas pessoas. E devolver. Lembrando, são pessoas que não eram obrigadas a declarar. Não atenderam os requisitos não lá, atenderam né? os requisitos, né? Não declararam. Então a Receita vai gerar declarações para ela de 2025. E em 15 de julho vai devolver aqueles valores que foram retidos. Isso do ano passado? Do ano passado. Legal, certo? Olha só. Então, serão valores até R$1.000. Até R$1.000. Na média, gira aí em torno de R$125. Então, a maioria está abaixo aí desse valor, né? Certo. Mas contemplará restituições até R$1.000. Ótimo. É uma novidade interessante, Sim, né? sem dúvida. E deve acontecer agora em 2025, eu presumo também, né? Acredito que daqui para frente a Receita tendência é essa, incluirá isso como uma prática normal. Doutor, voltamos lá para o bloco anterior e lembramos aí da equidade, né? Do equilíbrio social, né? Isso. Ou seja, esse dinheiro não é da Receita, vamos devolver. Justamente. É das pessoas, vamos devolver. A Receita, ela não fazia isso antes, porque realmente não tinha como. Não tinha instrumentos para isso. Né? A existência do E-Social permitiu diversas coisas que não se permitia antes, porque aquilo que a gente conversava no intervalo,
sobre aquilo que é meramente declarado, escriturado, e aquilo que é efetivamente pago. Então, a gente antes tinha a figura da DIF, em que o declarante, a empresa, informava as retenções que fez, mas ela fazia o pagamento da retenção num bloco só. Então, não para a Receita, não dava para desmembrar. A Receita não tinha na DIF um instrumento efetivo de comprovação de que aquele recolhimento foi feito. Tanto que há várias fiscalizações que abrangem fraudes com DIF, né? Em que empresas declaram que foi retido de pessoas sem a existência de um lastro realmente de um pagamento efetivo. Mas hoje, com o E-Social... Estou dizendo isso aí, eu fico aqui, me desculpe lhe interromper, mas eu fico assim, qual o objetivo de agir dessa forma? Gerar uma DIF de um recolhimento inexistente para tentar... É impressionante, né? Justamente para tentar tirar do governo, tirar do Estado, né, alguma coisa, né? Mas com o E-Social, como a gente hoje, a declaração, ela traz a pré-preenchida, né? A pré-preenchida, ela se baseia naquilo que foi efetivamente recolhido pelo contribuinte. Hoje não existe mais a DIF, então a Receita, ela se baseia em recolhimentos. Tudo que foi recolhido, a Receita vê o que foi recolhido para mim e me apresenta na pré-preenchida. O recolhido. O recolhido. Não é o declarado. Não é o declarado, é recolhido. Então, hoje a Receita consegue... Então, eu vou lhe interromper mais uma vez. Então, veja só. Eu tive uma retenção de R$1.000, só que meu cliente lá, meu patrão, minha empresa, meu CNPJ, do meu patrão, só recolheu ali alguns meses R$600. Com o advento do E-Social, a Receita vai detectar que só foi pago 600 quando eu deveria ter. 600. Então eu passo a ser um fiscal. Isso, se a empresa não pagar, pague que eu tenho direito aqui, né? Justamente. Legal aí. Isso aí ainda tem outra questão, né? Da apropriação indevida. Sim, também, né? Também. Porque reteve e não recolheu, pois né? Então, assim, quem está fazendo suas declarações hoje usando a pré-preenchida já deve ter percebido que só está lá na pré-preenchida aquilo que efetivamente foi recolhido. Eu já recebi o comprovante de rendimento e quando eu acessei pelo Gov aqui a declaração, era outro valor. Aí eu simplesmente devolvi e disse, procure lá a sua empresa, lá o seu patrão e diga, mostra aqui, o que tem no Gov é esse valor. O que está na DIF é falta de recolhimento. E é menor o que está no Gov, então, consequentemente, ele não recolheu, algum recolhimento deixou de ser feito. A gente tem recebido muito questionamento de contadores justamente por esse ponto aí. Tá diferente, qual que eu uso? Eu vou usar o que está na pré-preenchida ou eu uso o que está no comprovante de renda do contribuinte? Eu uso o que está no comprovante de renda. Porque se o empregador diz que recolheu aquilo ali, né, e que... Então usa a pré-preenchida, né, no caso? Aqui ele tem um documento. Usa o que está no documento. E guarde. Porque se a empresa está dizendo, eu recolhi... Para ele, eu recolhi de imposto de renda na fonte R$1.000. Se ela está dizendo ali, mas a Receita efetivamente não encontrou, então, provavelmente, algum recolhimento foi errado ou não foi feito. Então, o que a gente recomenda é fazer de acordo com o que está na declaração. É o documento que você prova que efetivamente a empresa declarou para você, mesmo, né? Mas um detalhe, aí vai cair na malha? Pode cair. Pode cair, né? Pode cair. E eu apresento o meu documento, né? Pode cair na malha. Se, por exemplo, você diz que tem uma restituição a receber um valor que foi retido e uma possível restituição de R$1.000, mas não existe um recolhimento de R$1.000 que justifique isso, então é provável que sua declaração caia na malha. Certo? Mas é como eu estou dizendo, a empresa é que tem que ser questionada. Sim. Né? Por que não recolheu aquele valor? Porque é que está diferente, tem uma coisa errada, né? Eu estive observando também, se eu me corrija, mas essa questão da restituição, que me parece que era ali cerca de até dezembro, as restituições, os lotes, né?
E agora houve uma redução também, foi? Isso é outra novidade, né? Pois é, uma novidade, né? A gente tinha lotes até dezembro. Esse ano a Receita está fazendo uma restituição acelerada. Então pretende aí nos 2 primeiros lotes já, a partir do dia 29 de maio, já contemplar aí 80%. Já no último dia da declaração. Então quem entregou agora tem talvez uma suposto privilégio de receber. Não, isso. A Receita ela pretende contemplar nos 2 primeiros lotes 80% dos contribuintes. 80%? 80%. Então, no primeiro lote, para estar no primeiro lote, você precisa estar com a declaração entregue e tudo pago até 10 de maio. Certo? Se você tem a dedução do valor que vai para o menor, para o idoso, para o fundo do menor, o idoso, isso tem que estar pago até 10 de maio, se você deseja estar no primeiro lote, né? Então, é bom acompanhar pelo ECAC o fluxo. E é uma novidade aí que só traz, pelo que eu observo, só traz novidades, né? Sim. Eu estive observando também naquele espelho da identificação, tem também para colocar a cor, mas não é obrigatório, me parece agora, Não é né? obrigatório. Tem a questão do nome social. O nome social, Tem né? várias coisas que a Receita incluiu aí na declaração para facilitar, para favorecer determinadas... eu não quero ser tratado por esse nome, né? Hoje está muito disponível para a população, né? A questão da identidade de gênero, né? A pessoa que não se identifica com aquilo que está na identidade dele, né? E a Receita vai fazer as suas acomodações, né? A Receita, atendendo aos normativos mais modernos, ela respeita isso. Que bom, né? Que bom, legal. Dentre tantos outros que nós temos, né, doutor? Doutor, se nós... Está vendo que um programa é pouco para a gente falar sobre imposto de renda? Com certeza, né? Muita informação. Muita informação e o tempo urge, a produção diz, olha, o tempo, e eu tenho que fazer uma pausa para um café. Vamos tomar um cafezinho? A gente volta logo. E você, fique ligado, você já sabe, o tempo do cafezinho é rápido. Café, água mineral São Geraldo e estaremos de volta, já já. Falei que era rapidinho, já me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, e agora eu quero agradecer aqui a presença mais uma vez do nosso querido Dr. Marcos Alexandre pela aula, né? Muito oportuno, cada pontuação, cada detalhe, e eu acho que o recado foi dado. Então eu quero lhe agradecer, apesar de que tem muito que se conversar ainda, mas muito obrigado por esse momento e volto mais vezes aqui, rapaz. Olha, eu vou entrar em contato com o pessoal da comunicação da Receita Federal para dizer que sempre tema novo, café com leite. Tema novo tem café. Tem tema novo, tem café. Não tem tema novo, não tem café. Estamos sempre à disposição para conversar. Né? Pronto. Muito obrigado, viu, doutor? Nós que agradecemos o espaço. A gente quer sempre tá com esse diálogo, né, com a sociedade. Porque a Receita ela tem buscado a transparência, né? O acesso à população, porque a informação, ela muitas vezes é complexa. É complexa, mas ela precisa chegar às pessoas. É complexa, mas a gente tenta traduzir, né, facilitar. Muito bem. Pois eu quero lhe agradecer mais uma vez e dizer que estaremos sempre de portas abertas, tá? Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mandar aqui um abraço para a doutora Aline, que é psicóloga, acompanha o programa. Neilson e esposa Michele, sua esposa Michele, no sítio em Caririaçu. Dona Nilda, aqui numa empresária aqui no bairro Pirajá. As irmãs Vicência, Luzia e Creuza, ligadinhas no programa. Zuleika, muito obrigado, Zuleika. Você mandou uma mensagem para mim ontem, né? Obrigado aí, sempre ligado no programa Café com Leite.
Beijo para você e para seu filho, viu? Seu Geraldo, no bairro Pimenta, no Crato, e a você que está ligado no programa Café com Leite, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. E a você que nos acompanhou até agora, quero te agradecer e mandar um abraço eterno da nossa produção que faz com que nós possamos chegar até você, tá? Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, até lá!